E aí pessoal, tudo bem? Chegamos numa das dicas do Enem mais importantes, que são funções da linguagem. Então, nessa aula a gente vai ver as 6 funções da linguagem, os gêneros textuais que são mais característicos dessas funções, porque as funções vão estar presentes em inúmeros gêneros diferentes, mas a gente vai tentar dar gêneros de referência. Nós vamos analisar algumas características dessas funções e, sobretudo, mais relevante, assim, acho que mais legal, eu também vou te dar autores nos quais essas funções vão estar presentes nos respectivos gêneros. Então nós temos muito funções da linguagem hoje, gêneros que as representam e autores desses gêneros, correto? Quais são as funções da linguagem? São 6. Função referencial, emotiva, poética, fática, metalinguística e apelativa, correto? Todas elas são conteúdos diretos do Enem e talvez com gêneros textuais 2 dos conteúdos mais importantes. Vamos começar com a função mais básica, tá? Que é a função referencial, correto? Referencial, e sempre lembrando assim, esse nosso costume interessante de acompanhar a questão do nome, né? Função referencial naturalmente tem a ver com o referente, ou seja, a mensagem, o conteúdo, correto? Então a ideia da função referencial é relevar a mensagem que está sendo passada ali. Normalmente, essa função referencial, ela é passada em linguagem culta, quero fazer uma análise importante da linguagem, e também de forma objetiva. Se a gente juntar tudo isso aí, né, foco na mensagem, linguagem culta e de uma forma objetiva, cara, o gênero característico da função referencial é a notícia, correto? Notícia de jornal, aquela que a gente vê no cotidiano, seja no formato impresso, seja no formato midiático, ok? Mas a função referencial ela também vai estar presente em outras situações desse contexto midiático, né? Muito do conteúdo que tu lê no jornal, conteúdo que não é exatamente baseado em fato, mas baseado em regras de comportamento, sugestões de comportamento, dicas de saúde, por exemplo, como nós estamos vivendo agora no Covid, também tem função referencial. Então, eu sugiro assim, o texto mais legal de ler sobre função referencial, Drauzio. Tudo que o Drauzio já escreveu sobre formas de cura do Covid, formas de transmissão do Covid, correto? Todas as dicas comportamentais para evitar o contágio, função referencial. Tá? Muito legal ver esse lado da função referencial. É aquela que vai e sugere que tu tenha determinadas informações para evitar determinados problemas ou tirar determinadas vantagens, beleza? Então ficamos aí com o Drauzio, né? Drauzio hoje que até meme já virou. Segunda função, pessoal, função emotiva. Como é que é a ideia da função emotiva? Na emotiva a gente tem bastante coisa interessante para ler. A função emotiva, tu está vendo ali o adjetivozinho, né, ligado à palavra emoção, está centrada no emissor, correto? Qual é a característica? Por isso que a gente vê as duas juntas, referencial e emotiva. A função emotiva se prepondera o emissor, a pessoa que está passando a mensagem, então a gente vai dizer que a gente tem caráter mais subjetivo, correto? A ideia é transmitir alguma coisa, mas caracteristicamente sobre o meu ponto de vista, eu como emissor, com a minha, digamos, filtragem. Naturalmente, a linguagem aí ela pode ser um pouquinho mais conotativa. Ela pode estar num padrão culto, ela pode ser mais coloquial, dependendo do gênero, mas o mais relevante é que a conotação vai pegar a FU aí, e vou te colocar alguns exemplos interessantes, tá? Quais são os gêneros textuais da função emotiva mais relevantes? Por exemplo, a carta, correto? O diário e, naturalmente, olha bem como é que eu vou te dizer, tá? A poesia lírica. Sempre que a gente pergunta assim, me diz um gênero que é fundamentalmente emotivo, a poesia. Depende, a poesia épica não é, correto? Então se tu quiser acertar na música aí, tu vai na poesia lírica. O lirismo está ligado a essa função emotiva, correto? Vamos lembrar agora desses 3 quesitos, carta, diário e poesia, coisas que são significativas. Tá? O que tu conhece do Enem que é poesia lírica, cara, que dá para ler com gosto, assim, que é legal? Drummond, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa. 2 dos mais líricos que tu vai encontrar no Enem, correto? Bom, diário, cara, diário tu já tem uma baita experiência, né? E se tu lembrar, ele vai corresponder a tudo da função emotiva, né? A subjetividade, a linguagem conotativa. Eu sugiro daí o ponto de vista super pessoal, né? Eu sugiro o Quadro de Despejo, Carolina de Jesus, né? O diário que é leitura obrigatória. Cara, e carta? Carta é obrigatório tu ler o quê? Getúlio, né? Que a gente já fez uma aula a respeito.
carta-testamento. Né? Lembramos a linguagem altamente conotativa do Getúlio. Olha que metáfora, né? Saiu da vida para entrar na história. Correto? Vale a pena ler como exemplo de função emotiva. Não falei antes, mas vou acrescentar, né? Diário de Anne Frank também, que muitos de vocês já leram no ensino médio, função 100% emotiva, ok? Só desvencilha, né? Tudo isso que nós falamos aqui tem uma carga de emoção, né? Mas tu entende que o emotivo não está relacionado diretamente com a emoção, correto? Se tiver o ponto de vista pessoal e estiver expressando uma ideia pessoal, mesmo que não tenha esse caráter emocional, a gente vai chamar do emotivo também. Escolhemos coisas bem emotivas, né? Beleza. Terceira função da linguagem, pessoal, aqui bem interessante, função poética. Como é que é essa função poética? Ela está ligada, como na referencial, na mensagem, mas na questão estética, estrutural da mensagem, correto? Eu quero dar um contorno para essa mensagem que ela adquira um segundo significado que não seja especificamente o sentido, mas também, digamos assim, a sua aparência, o seu aspecto, a sua estética. Onde é que tu vê a função poética predominantemente? Na publicidade e também na poesia. 2 ou 3 sugestões, por exemplo, assim, sugiro a poesia concreta. Eu não curto muito concretismo, na realidade não curto nada. Né? Mas quase todos os poetas que se envolveram com poesia que tinha uma forma específica, desde, por exemplo, dos poetas parnasianos e os seus sonetos lá bem metrificados, até os poetas mais modernos que caem um monte no Enem, que a gente nunca lembra o nome, tipo assim, Paulo Leminski, que faz aqueles formatos poéticos japoneses, o haikai, todos eles são função poética, correto? Vamos terminar, inclusive, essa aula aqui com um poema do Paulo Leminski, depois para tu conhecer e valorizar. Temos a função fática. Cara, a função fática, ela tem muita restrição para tu perguntar. Qual é o foco da função fática? É o canal de comunicação, correto? A função fática, ela não tem exatamente um gênero textual, porque ela não transmite mensagem, ela não é um instrumento de comunicação. A função fática, ela acontece quando nós usamos enunciados, artifícios para saber se a outra pessoa está prestando atenção ou não. Se efetivamente o canal de comunicação está aberto e operando. Quais são os momentos que a gente lembra da função fática, sobretudo nos diálogos, né? Naquelas situações, quando nós estamos no telefone com alguém e perguntamos alô, alô, quando eu quero saber se a pessoa está me ouvindo ou vice-versa, e já caiu no Enem, acho super legal lembrar, aquela estratégia que os professores usam de uma forma irritante, insuportável, que todos vocês conhecem em sala de aula, que pergunta assim, né, para saber se os alunos estão prestando atenção, para saber se o canal de comunicação está aberto. Né, eu acho uma das expressões mais incríveis do português, porque quando nós estamos numa sala de aula, eu como aluno já passei por isso, né, tu não está prestando nada de atenção. Aí quando o professor diz né, automaticamente tu balança a cabeça concordando sem ter ouvido. E aí segue sem prestar atenção. Ele pergunta né de novo e tu balança a cabeça, correto? Essa é a função fática. Tu está me ouvindo ou não? Estou te ouvindo, correto? A função fática só se pergunta pontualmente nisso. Nunca marca fático se não for objetivamente isso aí. Função bastante específica. O contrário justamente acontece, pessoal, com a função apelativa. O que é a função apelativa ou conativa? Os dois nomes são idênticos e podem cair proporcionalmente com a mesma relevância. É aquela função do convencimento. É quando eu estou me referindo, ao contrário, por exemplo, da função emotiva, ao recebedor, a pessoa com a qual eu estou falando. Então a função apelativa que é transmitir uma mensagem e ao mesmo tempo me convencer da sua veracidade, importância, aplicabilidade e por diante. Qual é o gênero textual? Um detalhe importante também, né? Ela tem uma tendência a ser mais objetiva e também aparecer no nível culto, correto? Isso não é obrigatório, mas é uma tendência muito forte, até porque a função apelativa, que talvez seja o gênero textual que mais apareça no Enem, é o do artigo, correto? Se vocês estiverem acompanhando os nossos simulados, seja Sá, seja Bernoulli, o pessoal de português vai fazer mais pra frente, vai ver, cara, que nas questões de interpretação de gêneros prepondera artigo a full, correto? De artigo, eu queria te mostrar alguns autores interessantes. Quem são, cara, as pessoas mais faladas hoje em artigos jornalísticos, sobretudo, né, no Brasil? Quem são os caras que efetivamente preponderam? Cara, prepondera um cara chamado Leandro Carnal, todo mundo conhece, cara gaúcho aqui do Vale dos Sinos, né? É talvez um cara com o maior número de seguidores e
com maior relevância hoje nas redes sociais, faz cursos, escreve jornal, aparece no YouTube e por diante, com formação em História, correto? Tem também o Cortella, vocês conhecem o Mário Cortella, que é filósofo, formação filosófica, um cara muito legal. Um contraponto a esses dois, cara que já escreveu livro com eles, por exemplo, vocês conhecem um cara também chamado Luiz Felipe Pondé. Pondé é um cara que tem ideias bem diferentes, vale a pena ler. Faz um contraponto interessante com essas ideias do Karnal e do Cortella. E o mais diferente deles, que vocês vão lembrar, já foi tema de redação do Enem, e já foi tema de redação da URGS, e já foi tema de redação de Caxias, da UPF, etc, etc, etc. Um cara chamado, a gente menciona a FUNA em redação e às vezes a galera não conhece, Contardo Caligares, articulista da Folha de São Paulo, psicanalista, talvez um dos melhores textos brasileiros hoje e também uma das abordagens mais diferenciadas. É um cara que se esforça para dar uma opinião diferente, não apenas por ser diferente, mas para efetivamente contribuir com o debate. Talvez esteja aí nesses quatro, Karnal, Cortella, Pondé e Caligares, os melhores articulistas brasileiros de hoje. A maioria tu pode encontrar na mídia. Coloca o nomezinho ali, vai aparecer o blog deles, tu vai ler artigos sensacionais. E a última função metalinguística. Cara, a função metalinguística, ela é absolutamente restrita à própria condição do código. O que é a função metalinguística? É quando a linguagem faz uma referência a ela mesma, correto? É quando a linguagem se refere a si por um caráter explicativo, por uma brincadeira, por uma questão poética e aí por diante. Quais são os âmbitos mais relevantes da função metalinguística? Todas as gramáticas e dicionários, correto? O dicionário é essencialmente um texto de função metalinguística porque são palavras explicando palavras, correto? E tu entende que mais cai no Enem daí é a poesia com caráter metalinguístico, beleza? Na sequência, nós vamos ver dois exemplos. Um poema do Leminski, que eu mencionei lá como função poética, mas que aqui vai aparecer como função metalinguística, e um incrível quadro com função metalinguística. Vamos lá? Bom, então vamos a dois exemplos, pessoal, incríveis de arte com metalinguagem. Um deles, esse incrível poema do Leminski, que eu acho que é o poema mais metalinguístico que eu já li na minha vida. O nome é O Assassino Era o Escriba, escriba o escritor. Olha como é que é o poema do cara. Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. Um pleonasmo, principal predicado da sua vida. Regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com o aposto. Casou com uma regência, foi infeliz. Era possessivo como um pronome, e ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos, não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agente da passiva o tempo inteiro. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Poema totalmente metalinguístico, né? E numa segunda situação, eu queria te mostrar esse quadro, que você está vendo aí, pintado em 1656, do Velázquez, que nos coloca, se vocês ampliarem um pouco a imagem, que nos coloca praticamente dentro da tela. Tu tá vendo o pintor olhando para ti, o cenário ele é dantesco, né? Crianças e anãs, né? Aquela coisa bem século XVII, parece um filme de terror, parece um filme que a gente vê nos seriados da Netflix, mas tu vê o cara olhando para ti, e se tu olhar lá no fundo da tela, a tua imagem aparece refletidinha num espelho. O que é que aquele cara está pintando e olhando assim tão fixamente para ti? Os caras retratados lá no fundo do espelho, em que tu enxerga a função do pintor sendo executada do seu ponto de vista dele. É a pintura pintando a pintura. Beleza? Bom proveito aí. Dê uma buscadinha no Velázquez, que é sensacional. Aí, até a próxima.